Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da série de Salmos. No vídeo de hoje nós iremos estudar o Salmo 84, Salmo da família dos Coraitas, ok? Estávamos até ontem no Salmo da família de Asaf, ok? E agora vamos entrar no Salmo da família dos Coraitas. Vamos orar? Eterno Deus, Deus de Israel, te louvamos e te exaltamos por mais esta oportunidade. Senhor, te suplicamos a tua ajuda e o teu auxílio no entendimento da tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Salmo 84, Salmo dos Coraitas, vai dizer assim: como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar. Ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força e todos aqueles que são peregrinos de coração. Amém? Vamos ler até o versículo 5. O Salmo 84, ele vai girar em torno exatamente desse assunto. Do assunto da importância. O salmista, Salmo 84, ele vai trazer exatamente essa mensagem. Se você já percebeu, em cada salmo que estudamos, em todos os salmos que estudamos, tem um ponto principal, uma mensagem principal. Às vezes o salmo ele tem mais de um assunto, mas existe a mensagem principal nele. E a mensagem principal do Salmo 84 é exatamente a importância da casa de Deus. Porém, nós precisamos ter um entendimento que o texto que nós estamos lendo está inserido na Bíblia hebraica, no Primeiro Testamento, ou como chamamos o Velho Testamento. Então, essa casa de Deus que o salmista está falando é literalmente um prédio erguido por mãos humanas, certo? Para ser chamado de casa de Deus. Ou seja, o salmista estava falando sobre o templo de Salomão ou a casa de Deus, como era chamada. Então, quando ele se refere aqui nesse texto, ele está se referindo literalmente a um prédio, certo? Suntuoso, glorioso, que refletia a glória do Deus de Israel. Mas o que eu quero destacar nesse vídeo é exatamente a importância, ok? A importância de estarmos na casa de Deus. Porém, estamos vivendo, nós que somos cristãos, seguidores de Cristo, e que temos o Novo Testamento, a Bíblia, né, que vamos chamar assim, a Bíblia cristã, o Novo Testamento, que temos ela como nossa base de fé também. Nós vamos ler nela as palavras de Paulo, quando Paulo diz para Coríntios, capítulo 3, vai dizer: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? E o próprio Senhor Jesus, quando ele vai falar ali, ele diz assim: aquele que pratica as minhas palavras, se alguém me ama, praticará, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele a nossa morada. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Nesse texto, o salmista está falando sobre um prédio. Porém, no Novo Testamento, nós entendemos e cremos que agora o ser humano passou a ser o templo e morada de Deus. Deus habita dentro de nós, o reino de Deus está em nós, está no nosso coração, na nossa mente, no nosso caráter, na nossa alma. Então, mas o que eu quero destacar aqui, trazendo para o texto, é a importância de estarmos neste lugar que é consagrado para a adoração a Deus. E eu já começo falando sobre isso, falando de um grupo que cresceu muito nesses últimos anos, chamados desigrejados. Pessoas que, quando entraram em alguma denominação, já entraram com um tipo de caráter que elas não iriam dar certo em nenhuma igreja. Porque o seu caráter em si já é o caráter de alguém que, quando entra em uma determinada igreja, ele já começa a apontar ou a reparar os defeitos daquela igreja. Essa pessoa, onde ela chegasse,
ela ia perceber que o som está muito alto, ou que o som está muito baixo, ou que o som não é bom, que o pastor não prega do jeito que ele queria, que os irmãos não o tratam como ele queria, a cor da igreja não é do agrado dele. Ele ou ela ia achar alguma desculpa para dizer que aquela igreja não agradava. Então, e aí foi surgindo esse grupo, esse movimento dos desigrejados, pessoas que não queriam mais ser submissa às autoridades colocadas por Deus, pessoas que já não queriam mais serem pastoreados por alguém porque achava que não precisava ser pastoreado, e muitos outros argumentos. Eu estou trazendo um resumo desse grupo, você pode pesquisar depois sobre eles. Porém, o apóstolo Paulo fala da importância de nós congregarmos. Ele aconselha os irmãos dizendo, olha, não deixem de se congregar, como é o costume de alguns. Ou seja, naquela época, Paulo já estava tendo problema com os desigrejados. Porém, nós sabemos muito bem, nós que somos frequentantes, membros de determinadas igrejas, nós sabemos da importância do ato da reunião, de se congregar com irmãos, de louvar a Deus juntos ouvir ali palavras maravilhosas, Deus usando as pessoas, cada um da sua maneira, na sua instrumentalidade, da forma que Deus quer. Nós sabemos da importância que é o ato de se congregar. E é isso que o salmista fala no Salmo 84, a importância de estarmos na presença de Deus, no lugar reservado para adoração a Deus. E aí, é por isso que ele vai escrever um texto muito conhecido, muito falado entre nós, que está escrito no versículo 10, que ele vai dizer assim, pois um dia em teus átrios, ou seja, no pátio do lugar que é separado para o teu nome, Senhor, pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Olha que coisa tremenda que ele fala aqui. Estar recostado na porta, ou seja, ele não está falando nem de estar dentro. Ele está falando de estar apenas na entrada, encostado na porta. É muito melhor do que morar nas tendas dos ricos ímpios. É como se ele estivesse falando no dia de hoje, estar só na portaria daquele lugar, Senhor, separado para o teu nome, construído para a adoração do teu nome, é melhor do que estar numa grande mansão do mais rico. Mas ele vai dar um detalhe no texto. Ele não vai dizer do mais rico crente, do mais rico justo, do mais rico obediente à tua palavra. Ele vai falar do mais rico ímpio. Porque o importante, queridos, não é o lugar. O importante é quem está com você no lugar. E aí eu trago para você o exemplo de Abraão e Ló. Abraão e Ló ali, os seus rebanhos cresceram tanto a ponto de o local onde eles ficavam não conseguir sustentar os rebanhos. E aí os pastores começam a brigar e Abraão toma uma decisão, diz para Ló, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí a Bíblia diz que Ló olhou e viu as campinas verdes e escolheu as campinas. Ele foi pelos olhos, ele foi pela lógica. Porém, o segredo não estava no mato verde, no capim verde, nas campinas. O segredo estava com quem Ló ia para aquele lugar. E aí ele escolhe as campinas e Abraão, consequentemente, teve que ir para o deserto. Porém, ele foi para o deserto, mas Deus estava com ele no deserto. E aí é onde está o segredo. Não importa o lugar onde você esteja. O importante é que você esteja com Deus neste lugar. E é por isso que o salmista escreve, é melhor estar encostado na porta da tua casa. Porque quando ele fala de casa de Deus aqui, ele está falando da presença de Deus. Porque nesse tempo, a presença de Deus especialmente se manifestava no templo, na casa de Deus. Por isso, quanto mais próximo do templo, mais próximo da presença de Deus. Não é à toa que os judeus israelitas vinham de várias regiões para adorar a Deus em Jerusalém, no templo, porque ali era a representação, ali era onde havia a manifestação da presença de Deus. Então, não importa o lugar, o que importa é se Deus estiver contigo neste lugar. Amém? Então, queridos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor venha ter falado ao teu coração, venha ter te dado direção espiritual, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações,
Dá o like se você gostou, se Deus falou contigo, se Deus te deu direcionamento, tá? Compartilha com outras pessoas. Eu quero te pedir, me ajuda aí a chegar a 1000 inscritos, para que a gente possa ter mais liberdade no YouTube, para que a gente possa fazer lives, a gente possa interagir ao vivo com vocês, fazendo aqui bate-papos bíblicos. Tem muitas ideias aí para ser colocado em prática para o nosso canal, ok? Então, queridos, vamos orar agora agradecendo a Deus por mais um vídeo. Vamos orar. Eterno Deus, te louvamos e te exaltamos. Muito obrigado, Senhor, por mais um vídeo, mais uma oportunidade. Eu te peço uma bênção especial sobre todos que estão me assistindo agora, sobre as suas famílias, sobre todos aqueles que precisam do teu socorro e da tua misericórdia. Assim, Pai, eu te entrego todos os que estão ainda sendo vítimas deste mal que assola a terra. Da vida, Senhor, repreende o espírito da morte. Eu te entrego aqueles que estão ajudando, auxiliando essas pessoas na área da saúde, os profissionais da área da saúde. Guarda essas pessoas. Continua dando força física, psicológica, emocional. Assim, Pai, encerramos orando por Israel, o teu povo eleito, a tua nação amada. Guarda o teu povo, abençoa o teu povo e traz paz a Israel e a Jerusalém. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Você diz amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.